E aí, Opa, Pastor Robson, é uma honra, professor, tudo bem? a honra é minha estar aqui com você aqui, presente. Que bênção, Tô, né? Olha, tô tentando chamar aqui o Pastor Diogo também, né? Daqui a pouco acho que ele vai entrar já aí também. Conversei com ele agora há pouco. Sim, sim. Ainda não são 9 horas, faltam 3 minutos. 3 minutos, estou olhando aqui agora, né? É, Vou convidar o Pastor Diogo de novo, vamos ver, um momento. Pronto, convidei de novo o Pastor Diogo, por enquanto nós dois aqui. já tem pessoa entrando aí, professor, ó. Sim, sim, o pessoal vem chegando aos poucos. Hoje o assunto é sobre a igreja primitiva, né? A É, igreja primitiva vai ser um assunto bem interessante. Eu preparei, inclusive, aqui um rascunho, né? A gente fazer um estudo aqui, além da informação que você vai passar aqui para o pessoal, e o pastor Diogo também, né? Você está na igreja aí, né? Porque eu estou vendo aí atrás aí, ó. aqui nesse Tá lá. fundo, para ver direito. Jesus! Aham. Dessa vez, Isso, Jesus está atrás de mim, dessa vez. Sente no coração. certo. Aham. Falar pro senhor que Pessoal, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live assim, em honra à tua vida mesmo, que muito me sim. ensinou, muito aprendi, muito me edificou, né? Opa, e a minha primeira live aqui Em é em conjunto. grupo, né? Porque até então sempre eu fiz individual, né? Aham. Eu acho que eu vou ter que chamar o pastor Diogo de novo, né? Deixa eu entrar lá outra vez, Ele estava chama ele de ajeitando novo. o bar, mas deve estar para entrar já. Que horas são agora? 9 horas. Vamos lá, digitar aqui pastor Diogo Guedes. Tá aqui, ó. Diogo Guedes. Já separei, vou convidar ele de novo. Convidando ele, vamos ver. Ele aparecendo vai estar nós aqui um em cima do outro, né? Tá dividido os Está pedaços. dividindo aqui, exatamente. Eita, professor. Muito bem. Legal aqui estar com você aí, pastor Robson. Você tá na tua casa mesmo? Eu estou aqui na minha casa, aqui no meu espaço aqui isolado aqui, onde eu vou fazer minhas lives, que na verdade é o quarto onde eu estudo também, né? Onde eu É. fazer os meus estudos, onde eu escrevo meus livros, Olha lá, o né? Diogo acabou de entrar. Opa, agora sim, Diogo Guedes vai entrar. Aí, agora Aí, deu completou. certo. Ô, Agora professor, completou. ô, Sim. professor, nós vamos passar vergonha perto desse cara. Olha o tanto de livro que ele tem lá atrás, É ó. nada. Pois é, eu tô vendo o sampling daqui. Os 6 volumes do sampling. Já Aí, É até isso viu mesmo ou não? o É, manual né? do abençoado aí, ó. Sim, aqui olha tem do lá. Frazon, aqui tem do professor Opa, o meu Frazon. tá aí também? Que Opa! legal. O E meu depois no livro tá aí final da live, também. depois no final da É live muito aí a gente. legal. Isso. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Todos, Sim. todos esses livros que o Diogo tem aí, ó, não bate com esse cara aqui que tá aqui, ó. Olha lá, ó. Dá um oi aí, pai. Ah, esse aí Opa, é. aí Esse... sim. É, esse daí é teólogo dos teólogos, esse daí, ó. Você é minha Esse aí é raiz. teólogo. Que Tá comigo bom, aí né? na Que guarda, ó. bom. Ai, meu Deus. Bom, Aqui, pessoal, estou vendo que está aumentando o número de pessoas que estão entrando aqui. Eu vou fazer uma introdução, né? O pessoal vem entrando devagar e tal. Eu combinei aqui com o pastor Diogo, o pastor Robson, mais ou menos no máximo 1 hora, né? 45 minutos a 1 hora. Acho que é um bom tempo, né, para a gente fazer essa live aqui no Instagram. E Elane ET entrando aí, minha amiga lá de Tocantins, lá do centro-oeste do Brasil. você viu? Estamos Nosso pregando em amigo. Oi? É, você viu pregando só? É, Opa! pessoal de São Paulo aí também, ó, entrando, Sim, familiares. Eu vi que o pastor Marcelo, junto com a sua esposa, a Luciana, entrou aí. sim, Legal. isso é muito bom. Aí, O ó, o pessoal compartilhando Leandro, aqui, pastor Leandro Leandro, Vilela. Luiz Gustavo.
E nada impede de realizarmos outras lives, nós três juntos, né? De outros temas, outros assuntos, né? Aqui no Instagram e por que não também no YouTube, né? Tem meu canal lá no YouTube também. Muito bem. É o seguinte, vamos começar então. Eu vou começar uma introdução, aí depois nós vamos discutindo aqui, eu, o pastor Robertson e o pastor Diogo. Bom, o pessoal está chegando agora, o tema de hoje é sobre a igreja primitiva, né? Quando eu falo em igreja primitiva, eu estou me referindo à igreja do século I, né? Porque do século II em diante, deixa de ser a igreja primitiva para ser a igreja da era patrística, depois a igreja medieval, a igreja da era da reforma, da pós-reforma, a igreja da era moderna, até chegar na igreja contemporânea, que é a igreja de hoje, onde nós estamos presenciando, né? Então, a igreja primitiva, geralmente, ela é relacionada à igreja do século I. O que nós temos que entender é o seguinte, Cristo, quando ele veio ao mundo, né, entre nós aqui, em corpo, vamos dizer assim, ele morreu com 33 anos, provavelmente ele morreu no ano 29 da era cristã, e a partir daquele período, a igreja que nós conhecemos hoje, o cristianismo em si, ela começou a surgir após a morte de Cristo, como está relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, logo nos primeiros capítulos, escrito pelo evangelista Lucas, que era médico, inclusive. E desde então, todos os capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é um testemunho da igreja em si, do cristianismo, vamos dizer assim, né? Como que ela foi desenvolvida. E desde então, teve as pregações do apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro, João, né, que são bem citados ali no livro Atos dos Apóstolos. E desde então, o apóstolo Paulo, com as suas viagens missionárias, as 3 viagens missionárias, depois lá no ano 60 e pouco, ele foi para Roma. Então, a igreja ela começou a ser desenvolvida do ano, vamos dizer assim, do ano 30 e pouco, né, até o final do século I, a tal da igreja primitiva. Então, é esta igreja, a igreja do século I, que nós vamos procurar fazer um estudo aqui, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender o que era a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, ela já começou a ter o batismo, é citado ali no livro de Atos dos Apóstolos, logo no comecinho, que nós tivemos em torno de 3.000 convertidos através da pregação de Pedro, né? João, o apóstolo João também pregava, enfim. Nós já tínhamos uma liderança da igreja no século I, que foi o apóstolo Tiago, né? Não o Tiago, filho de Alfeu, nem o Tiago, filho de... os 2 Tiagos, mas sim o Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele era o líder da igreja, né? No século I. Então a igreja ela começou a criar um modelo no decorrer dos séculos, na década de 40, na década de 50. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a escrever as suas cartas, e essas cartas elas eram encaminhadas para onde? Para as igrejas, né? Por exemplo, ele começou lá a escrever as cartas 1 e 2 Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, que provavelmente foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, né? Depois ele escreveu a epístola de Gálatas para a igreja de Gálatas, aí os Efésios, Filipenses, Colossenses, cada uma dessas cartas foi direcionada para uma igreja, porque nessas cidades já existiam os cristãos, eles já estavam fazendo estudos nas casas, depois começaram a construir, vamos dizer assim, locais apropriados para cultuar a Deus, para glorificar a Deus, né? E aí foi formando a igreja primitiva, a igreja cristã, lá no século I, né? E o que acontece? A primeira carta que provavelmente foi escrita lá no Novo Testamento foi provavelmente a carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus, né? E isso mais ou menos no ano 44, 45 da era cristã. Então, Tiago já tinha uma certa liderança na igreja, e a igreja ela começou a se envolver lá no ano 40. E interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele teve a sua conversão, é relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos,
quando ele estava indo na estrada de Damasco, quando ele teve a sua conversão. O interessante é que Paulo, depois daquele episódio lá registrado em Atos, ele ficou 14 anos, provavelmente estudando a Bíblia, estudando o Antigo Testamento e estudando o quê? Porque não tinha um Novo Testamento na época ainda, não existia um Novo Testamento. Então ele começou a estudar o Antigo Testamento para tentar entender o que era o Messias, o Jesus prometido, que os judeus da época, os fariseus, os saduceus, eles entendiam o quê? Que o tal do Messias prometido no Antigo Testamento, ele viria como um rei, viria com um exército para eliminar, vamos dizer assim, o Império Romano, aquela coisa toda. E não, Jesus ele veio que nem um cordeiro, né? Ele não veio com um exército nas suas costas, ele veio que nem um cordeiro. E aí Paulo começou a entender isso. E após a sua reclusão de 14 anos, que ele ficou isolado, aí ele começou a escrever as cartas. Escreveu a carta de Tessalonicenses, 1 e 2, Gálatas, né? E aí começou a se desvendar a questão do que era o cristianismo, né? Então, eu estou fazendo essa introdução aqui, né? O pastor Robson vai poder falar mais coisas sobre isso, o pastor Diogo também, né? Eu estou fazendo essa breve introdução aqui para a gente poder compreender como que era o início da igreja cristã, da igreja primitiva. E aí, pastor Robson, né? Começar aí com o pastor Robson, depois o pastor Diogo, vamos fazer essa sequência, né? Pastor Robson, é com você a palavra aí, né, sobre esse tema, esse assunto, né? Fica à vontade aí, vocês são meus convidados, fica à vontade para poder discernir sobre esse tema, né? É isso aí, professor. É muito interessante falar sobre a igreja primitiva, né? Quando nós olhamos para o que está hoje, a situação que a coisa está hoje, né? E nós olhamos lá atrás, nos primórdios do cristianismo, né? Vale ressaltar aquilo que o senhor disse, que muitas pessoas não sabem diferenciar o limite até onde foi a igreja primitiva. E basicamente foi aquele entre o primeiro século e um pouquinho do segundo século, como você disse, depois já começa aqueles que vieram depois dos apóstolos, né, como Inácio, Policarpo, Orígenes e Clemente, e tantos outros que deixaram o seu legado, a sua forma de ver o cristianismo também, né? Interessante é que quando nós pensamos na igreja primitiva, nós pensamos assim que ela consistia numa igreja perfeita, numa igreja sem defeito, devido à bravura dos mártires. Mas a igreja primitiva, como hoje, ela também tinha defeitos, tinha pessoas falhas, tinha divergências teológicas. Só que o mais interessante é que na igreja primitiva pairava, embora existisse tantas coisas que fugiam do evangelho de Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e eles perseveravam no fervor e no amor. Olha que interessante, né? Não é uma coisa assim que surpreenda quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja evangélica hoje, ou igreja cristã hoje. Nós vemos basicamente dois polos, né? De um lado, um que busca a espiritualidade, o fervor, e nos seus extremos chega a ficar uma loucura, chega a escandalizar, chega a virar baderna. No outro polo, nós vemos aqueles que querem estudar, e estudar, e estudar, e ir atrás de livros, e literaturas, e no começo até meio gostoso, a pessoa começa a adquirir conhecimento, se não tiver uma certa maturidade, parte para soberba, parte para orgulho, final da história se esfria de vez, não tem vontade de ir para culto nenhum, ninguém presta, ninguém vale nada, só ele é o dono da verdade, né? Quando na igreja primitiva nós vemos tanto a dedicação de mestres que se dedicavam, como o professor falou, o primeiro de todos, vamos dizer assim, como podemos dizer assim sobre Paulo, né? O maior exegeta do período cristão. Só que naqueles mestres, embora eles dedicassem ao conhecimento, eles também dedicavam-se à piedade. Tinha esse equilíbrio entre conhecimento e fervor, entre a vida dos estudos e o amor cristão. E a chama do Espírito Santo que jamais se apagava do coração, né? Isso é muito interessante. Também quando nós falamos, professor, sobre a igreja primitiva, nós vemos o quanto nós somos hoje privilegiados, professor e Diogo. E naquela época eles não tinham todos esses recursos que nós temos hoje.
e eles eram muito mais crente que nós, é literalmente essa palavra, muito mais cristãos que nós. Por exemplo, uma coisa que muitos não param para analisar é que hoje nós temos uma Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia King James, né, que eu gosto de usar ela, embora ela já está com a linguagem pequena para mim, né, o texto está ficando pequeno, minhas vistas não estão tão boas assim, mas aqui nós conseguimos reunir toda a Escritura em um só livro, e nós sabemos disso, todo cristão tem. Nesse mesmo celular que eu estou fazendo essa live, você consegue colocar 3, 4, 5, 10 tipos de Bíblia, se você quiser. E podemos ler, ir para dicionários, ir para teólogos. Você basta acessar o YouTube e você vê mensagens e mensagens. Quantas lives como essas são feitas, né? Aonde que eu quero chegar com isso? Os cristãos primitivos, a maioria deles era tudo analfabeto. Olha que interessante. Só que detalhe, em cada congregaçãozinha que tinha, fosse ela, diferente de hoje que nós temos esses templos luxuosos, era nas catatumbas, nos cemitérios, em casas, de casas em casas, eram em becos, eram em lugares escondidos, mas cada igrejinha daquela que reunia 5, 10, 15, 20, 30 pessoas, eles tinham alguns pergaminhos da Escritura, e se uma igreja não tivesse todos os pergaminhos da Escritura, eles tinham a maioria. E pelo menos um daquela congregação sabia ler. Então, no horário do culto, eles liam o texto da Escritura. Olha que interessante isso. Então, eles não deixavam de se alimentar das verdades contidas nas Escrituras, embora era mais difícil, isso que eu estou querendo dizer, porque não tinha acesso todos à leitura. Então eles tinham que guardar aquela palavra no coração para não pecar contra ti, como diz no Salmo, né? Eles ouviam a palavra, eles criam na doutrina, eles aprendiam aquilo, e interessante, eles não tinham acesso à Bíblia todo dia, eram pergaminhos, mas eles colocavam mais em prática os ensinamentos do Evangelho, diferente do que hoje se vê, né? Olha que interessante isso. Mais interessante ainda é que o cânon, como nós temos hoje, ele foi decidido no quarto século, só que Eusébio de Cesareia, o grande escritor da igreja, em sua famosa História Eclesiástica, ele diz que esses mesmos 66 livros que nós usamos hoje, Diogo e professor, na nossa Bíblia, eles sempre foram aceitos na igreja primitiva. A diferença é que, além desses 66, algumas igrejas de algumas regiões incluíam outros, como o Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, e alguns outros livros que hoje nós consideramos apócrifos, como Enoque, mas que depois do concílio, do primeiro concílio, eles foram tirados e foram esquecidos. Mas essa tradição do evangelho permaneceu por muito tempo. E com o tempo foi se vindo as doiduras, as heresias, as loucuras, e enfim, aquele fervor e amor da igreja primitiva foi sendo apagado, né? Infelizmente. Deixo aqui também a nível do primeiro comentário, agora eu vou passar para o Diogo aí para ver o que ele tem para falar. Isso aí, pastor Diogo. Fica à vontade aí, pastor. Opa. Boa noite, irmãos. Eu vi que o pessoal também aí entrou, né? O pastor Ricardo aqui entrou, deu uma saudação, né? A Josi aí também. Que Deus abençoe todos vocês, né? Só que ouvindo a aula já do professor Luciano, o Robson também, por aquilo que eu conheço o Robson, né? Ele é uma pessoa que sempre gosta também de falar sobre a igreja primitiva, então só aprendendo aqui com vocês. Então, vamos lá. Pegando já daquilo que a introdução aí que o professor trouxe, aquilo que o Robson falou também, e eu vou estar falando em cima. Algo que me chama muito a atenção sobre a igreja primitiva, né? Eu vejo o princípio de tudo, quando antes do povo se reunir, antes mesmo das igrejas ser fundada, mas lá em Atos, no capítulo 1, como o professor colocou, quando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, né? E o versículo 8 diz que os apóstolos ali, eles receberam poder. E o poder aqui, no original, é uma capacitação do alto para exercer o chamado de Deus,
para tal vocação, né? Então aqui, falando de Pedro, logo no capítulo 2 também, a palavra poder aqui é dunamis, né? É uma capacitação que todos nós recebemos, seja o professor para ensinar, seja o pregador para pregar, seja o pastor para pastorear. E aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 2, diz que a primeira pregação dele, como o Robson colocou, era um pescador, né? Embora o judeu ele sabia ele já na escola ali, quando ele estava iniciando, na sua adolescência, na sua juventude, ele já aprendia da lei, aprendia dos profetas. E aqui no capítulo 2, no primeiro discurso de Pedro, a palavra do Senhor diz que 3.000 almas, né, se renderam aos pés do Senhor Jesus, se arrependeu. A pregação, acredito que o professor também vai até abordar, né, a pregação da igreja primitiva, depois eu vou passar para o professor. Então, a pregação aqui chamando o povo ao arrependimento. Interessante também algo que o professor falou no início, falando do apóstolo Paulo, quando ele fica 14 anos, ele se isola, porque na carta aos Gálatas, quando ela foi escrita, o apóstolo Paulo apresenta essa defesa, que ele não aprendeu com os outros apóstolos, mas sim com o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo foi revelando para ele um conhecedor do Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz de fariseu, então era uma pessoa que entendia daquilo que estava falando. E ele traz o Antigo Testamento e faz a aplicação em Cristo com os apóstolos. É maravilhoso, né? As cartas do apóstolo Paulo que ele escreve para a igreja. E só para fechar aqui, professor também já dá continuidade, interessante aqui depois, no início da igreja primitiva, no capítulo 2, o versículo 42, diz que a igreja, os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse era o fundamento ali da igreja primitiva, né? É claro que o professor vai trazer um pouco mais, perguntando também para os dias de hoje, mas eu quero estar deixando isso aqui, dando início. Eu passo agora para o professor, para a gente continuar aí falando mais um pouco. Muito bem. Bom, interessante aí o pastor Robson, o pastor Diego, esse complemento aí sobre a questão da igreja primitiva. Veja bem, eu preparei um resumo aqui, né? Na verdade, 2 páginas, que a igreja primitiva é o que o Robson falou. Muitas pessoas pensam que a igreja primitiva era 100% perfeita, que não tinha... Porque como os apóstolos ainda eram vivos, então subentende-se que eles andaram com Jesus, eles eram vivos, então a igreja no século I era perfeita, e do século II em diante os apóstolos eram falecidos, então a igreja passou a ser imperfeita. Na verdade, a igreja do século I ela teve muitas tribulações, e é o tal do joio no meio do trigo, né? O próprio Jesus falou isso, foi registrado nos evangelhos, o joio no meio do trigo, né? Então o que acontece? As igrejas elas tinham muitas tribulações também. Eu separei aqui, nós tivemos aí em torno de 40, 50 igrejas aí na região da Ásia Menor. Quando eu me refiro à Ásia Menor, estou me referindo à região de Israel hoje, por exemplo, a região da Cisjordânia, da Síria, né? Turquia, Grécia, porque o mapa mundial de 2.000 anos atrás, na época de Cristo, lá no século I, na época dos apóstolos, era essa região da Ásia Menor, né? Tinha os seus inimigos, vamos dizer assim, os inimigos do cristianismo, onde, por exemplo, onde é o Irã e o Iraque hoje, na época era Mesopotâmia, né? Era a Síria, o Egito, por exemplo, tinha outra religião, enfim, nós tínhamos outra forma outros tipos de religiões, e lá na região onde os apóstolos eles começaram a desenvolver a doutrina, as pregações e tudo mais, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os gregos, nós tínhamos os judeus, que eram os fariseus, os saduceus, né? Nós tínhamos o Império Romano, que era até proibido, o cristianismo ele era perseguido. Existiam 2 caminhos para o cristianismo quando eles eram perseguidos. Ou eles eram presos, né? Ou eram mortos, né? Eram 2 caminhos. Ou você ia para a prisão ou você era morto. Então o que acontece? Eles eram perseguidos. E a partir do ano 40, do ano 50 em diante, nós tivemos o início da igreja em si, e nós tivemos também as tribulações.
Nero, por exemplo, no ano 64 até o ano 68, ele fez a maior perseguição da igreja primitiva na história, lá dos primeiros 100 anos, vamos dizer assim, da igreja primitiva, né? Então, geralmente foi nesse período em que a maioria dos apóstolos foram perseguidos e foram mortos, né? Provavelmente o apóstolo Paulo foi morto lá pelo ano 67, né? Alguns falam 64, outros falam 67 da era cristã. Roma Jerusalém foi incendiado no ano 70 da era cristã. Então nós tivemos muitas tribulações. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu vou citar aqui, por exemplo, a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, ela era uma igreja saudável, mas existia grupinhos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Tinha inveja e contendas, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E alguns fornicadores, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Então, a igreja de Coríntios, ela já tinha problemas. Logo lá no começo do ano 40, do ano 50. Você pega, por exemplo, a igreja de Éfeso, que muitos consideram a igreja de Éfeso a igreja perfeita do século I. Mas olha só como que era a igreja de Éfeso no século I. Essa igreja era alicerçada na palavra, né? Está em Atos capítulo 20, versículo 27. Mas olha só, mas apresentava muitas pessoas sem amor. Apocalipse 2, versículo 4. Então, o que acontece? Tinha pessoas que não tinham amor ao próximo, amor à congregação, à igreja em si, amor ao cristianismo. Então, já tinha um problema na igreja de Éfeso. Você pega, por exemplo, a igreja de Laodiceia, por exemplo. Os membros dessa igreja eram orgulhosos, materialistas e mortos espiritualmente. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Quer dizer, uma igreja lá do século I que já tinha problema. Eu estou citando aqui 3 igrejas, mas eu posso citar aqui muitos mais. Eu separei aqui várias igrejas. Eu não vou ler todos aqui para não perder tempo, mas eu quero citar aqui a igreja de Jerusalém. Que a igreja de Jerusalém, ela foi o berço, né? Junto com a igreja de Antioquia, né? Ela foi o berço do início da era cristã, do cristianismo em si. Olha só como que era a igreja de Jerusalém no século I. Era uma igreja preconceituosa, Gálatas capítulo 2, versículo 12 e 13, com murmuradores, Atos capítulo 1, versículo 6, e alguns mentiam ao ministério buscando destaque na comunidade, Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Ou seja, já tinha o grupinho, já tinha murmurações, já tinha contendas. Então, a igreja do século I não era uma igreja perfeita, porque quando as pessoas que vão estudar, por exemplo, teologia, ou vão fazer um curso básico, ou pessoas que às vezes não estão fazendo teologia, mas são membros das igrejas atuais que eu me refiro, né? Elas pensam que a igreja do século I é uma igreja fantástica, maravilhosa, perfeita, sem contendas, sem murmurações. Mas não, a igreja ela já tinha problemas. Era o joio no meio do trigo. Então, essa igreja já tinha as suas tribulações, né? E foi nessa igreja que Paulo teve que pregar aos cristãos, foi nessa igreja que Barnabé teve que pregar aos futuros cristãos, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo João e também os demais apóstolos. Então, foi nessa igreja, e um detalhe, além desse problema dos próprios cristãos, tinha a perseguição dos romanos, tinha a inveja dos fariseus, né? Os problemas com os saduceus, os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam em ressurreição, né? Então, o que acontece? O cristão vai pregar o que no século I? A ressurreição de Cristo. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. E os fariseus não acreditavam que Cristo era o Messias. Então, tudo isso os apóstolos eles enfrentaram no século I. Como o pastor Robson falou, hoje é fácil. Você pega aqui a Bíblia prontinha na mão. Eu estou aqui com a Bíblia Shed, que é a Bíblia que eu gosto de ler. Eu gosto de ler a Bíblia de Estudo de Genebra e a Bíblia Reformada, né, que foi lançada há pouco tempo. O que acontece? Hoje você tem a Bíblia na mão, tudo bonitinho. Você pega, você leva na igreja, você sobe no púlpito, você escolhe o texto, prega, beleza, né? O texto expositivo, o texto temático, texto tópico, enfim. Mas na época não tinha a Bíblia na mão, eles tinham os pergaminhos lá do Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento, o Novo Testamento estava sendo desenvolvido ainda, né? Os evangelhos mesmo, eles surgiram provavelmente depois do ano 70 da era cristã. Então veja bem, até o ano 70 a maioria dos apóstolos já tinham morrido todos, praticamente só. Provavelmente só o apóstolo João
estava vivo ainda, né, do ano 70 em diante. Então os evangelhos, o testemunho dos evangelhos foram escritos no final dos anos 60 e após os anos 70, né, o evangelho de Mateus, provavelmente ele escreveu no finalzinho dos anos 60, deve ter sido morto lá na década de 60. Marcos foi escrito provavelmente depois, né, ou junto ali com Mateus, no ano 60. Lucas deve ter escrito por último, e João, que deve ter escrito por último, porque João morreu lá no final do século I, provavelmente. Então, tudo isso envolvido aí, os apóstolos foram muito perseguidos no século I, e foi essa igreja imperfeita, cheia de contendas, de murmurações, de perseguições dos romanos, de inveja dos judeus, né, de preconceito e tudo mais, que ela cresceu e foi nessa tribulação que a igreja ela foi sendo desenvolvida no século I através dos apóstolos, e óbvio, outros vieram depois para ajudar os apóstolos, como por exemplo Timóteo, Tito, Filemão, né, e o próprio Lucas, evangelista, que era médico, enfim, o próprio Marcos, eles foram também fazendo o ajuntamento e fazer com que o evangelho fosse vamos dizer, expandido no século I. Seria isso, assim, para complementar isso que o pastor Diogo falou e o pastor Robson também. E aí, pastor Robson, o que você tem a dizer para complementar tudo isso também, né? Professor. Primeiro de tudo, eu quero também deixar um abraço a todas as pessoas que eu estou vendo uns nomes diferentes entrando aqui, ó. Continua conosco aí. É um tema importantíssimo, né? Há de convir que a igreja primitiva nos deixou um legado espetacular para o cristianismo, né? E já que o professor focou na parte do joio, no meio do trigo, deixa eu falar um pouquinho agora do trigo também. Eu me encanto toda vez quando eu comecei a estudar a patrística, os livros de história da igreja primitiva, sempre, seja ele católico, evangélico, aquele livro que conta de fato como foi o cristianismo primitivo. Aí eu tentava peneirar quando um autor estava puxando sardinha para sua religião, outro estava puxando sardinha para sua outra religião, mas focando naquilo que era verdade, o evangelho, né? O evangelho em si queria mostrar para nós. E eu fico impressionado com a história dos mártires, por exemplo, porque quando Jesus, se eu não me engano, em Mateus 28, ele envia os seus discípulos, a palavra que ele usa ali no grego original, que ele fala, está enviando, para morrer de fato, é mártir, né? Para ser mártir. E todos eles, com exceção de João, morreram de formas que a maioria hoje não conseguiria dar sua vida pelo evangelho. Mas isso continuou, isso que é interessante, né? Isso continuou. E se tem uma coisa que marcou aqueles que de fato era trigo na igreja primitiva, aqueles que de fato nasceram que serviram a Deus, foi essa constância no fervor espiritual e no amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, né? E todo cristão da igreja primitiva, até aquele cristão que veio no período patrístico já, no período daqueles que vieram depois dos apóstolos, todos eles, aqueles que foram de fato fiéis, eles estavam dispostos a renunciar pai, mãe, irmão, para receber um galardão na vida eterna, para dar sua vida pelo evangelho. E a maioria deles morreu como mártir pela causa do evangelho. Depois dos apóstolos, por exemplo, quando os apóstolos, todos eles são mortos, por último João, a tradição conta que João, ele foi jogado num caldeirão quente e não conseguiram matar ele dessa forma, o caldeirão se apagou, ele foi exilado em Patmos, saiu de lá depois da visão do Apocalipse, quando teve a troca de imperador, eles liberaram os presos de Patmos, ele então morre em Éfeso com avançada idade. Diz a tradição que quem vê esse João, ele era uma prefiguração do próprio Cristo, ele era como se fosse só expressava amor, e ele morreu de velhice. Só que, por exemplo, quando João, ainda vivo, ele discipulou vários discípulos, como, por exemplo, Policarpo de Esmirna, como Inácio de Antioquia. E algumas tradições dizem, por exemplo, que Inácio foi aquela criança que Jesus, quando os discípulos perguntou assim, quem é o maior no reino dos céus?
Aí Jesus toma uma criança e coloca no meio deles e fala assim: se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Algumas tradições antigas dizem que Inácio era aquela criança. E olha só, veja bem, tanto Inácio quanto Policarpo conheceram João, o apóstolo João, pessoalmente. Olha que interessante isso. Eusébio de Cesaré, citando ele de novo, que eu gosto muito da história eclesiástica, cita isso. Inclusive, Eusébio cita também, olha só que interessante a nível de conhecimento da igreja primitiva, que quando o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas já estava escrito, João não queria escrever mais nada, porque ele já tinha lido esses 3 evangelhos, e ele falou assim, ó, joia, não precisa de mais nada. Por insistência dos cristãos e por obra do Espírito Santo, né, Diogo? Os cristãos incentivaram, falaram, não, João, você esteve com ele, e já faz muito tempo que Jesus subiu aos céus, a igreja cresceu, se expandiu, escreve também o teu testemunho. Então, de tanta igreja pressionar, professor, João ele fala assim, bom, já que tem aquela obra completa, que é os evangelhos sinóticos, né, que conta os milagres e tudo mais, ele falou assim, eu vou citar, resumidamente, poucos milagres, mas eu vou focar mais nas palavras de Jesus, que eu acho que é o que talvez daria o complemento nesses evangelhos. Então ele escreve na sua velhice a pérola, que é o evangelho de João. Agora imagina se não tivesse, hein? E aí então, por exemplo, Policarpo, que veio depois, que ainda pode se considerar ali igreja primitiva, que foi pouquinho depois, eles eram contemporâneos de João. Policarpo, bravamente, com 86 anos, ele é preso, ele tem uma visão que o seu travesseiro pegava fogo. Olha só como que interessante isso. Que é isso que eu queria trazer. Que os primeiros cristãos, eles tinham um objetivo com eles. Eles tinham com eles que eles deveriam ser as melhores pessoas do mundo. Não no sentido de ser melhor que o outro, mas no sentido de bom testemunho. E olha só, o que mais te dá mau testemunho hoje é dentro das igrejas, né? E os primeiros cristãos, eles tinham essa honra de eles darem bom testemunho. Por exemplo, eles seriam os melhores pagadores, eles seriam as pessoas mais gentis, eles seriam os mais acolhedores, eles seriam os que amavam mais, os que doavam mais, os que semeavam mais, no sentido de acolher os pobres, no sentido de matar a fome do necessitado, de cobrir a nudez de uma pessoa. Eles tinham esse objetivo de ser os melhores em tudo isso, de responder com mansidão. Policarpo, por exemplo, quando ele foi para ser martirizado e os soldados chegaram para prender ele, é interessante que ele simplesmente, numa mansidão tremenda, ele pediu 1 hora. Ele pediu 1 hora para orar. E dessa 1 hora, os soldados assistindo a oração dele, os soldados que quiseram deixar ele mais, ele orou 2 horas. E aí os soldados começaram a chorar, Diogo, professor, dizendo assim, nossa, que azar nós temos, nós somos mandados para prender esse ancião, olha que pecado que nós temos de estar prendendo ele. Eles tinham ele como um santo, eles nem crente eram, eles adoravam os deuses, e viram nele o brilho, olha, chega arrepiado o Espírito Santo de Deus. Quando ele foi levado para ser queimado, o imperador, todo mundo blasfemando, querendo fazer ele negar Jesus e adorar o imperador, adorar os deuses, ele falou assim, ó, eu sirvo a Cristo há 86 anos, ele não me fez mal nenhum, por que eu vou negar ele agora? E bravamente ele morre. A tradição conta quando eles estão lançando fogo nele, o fogo não queima ele, precisa um soldado vir esfaquear ele para ele morrer com 86 anos, bravamente dando sua vida pela causa do evangelho. Inácio, então, que eu citei, é outro, que ele fez a mesma trajetória do apóstolo Paulo. Olha que interessante, professor. Ele fez a mesma trajetória do apóstolo Paulo, ele falou assim, eu me sinto honrado de pelo mesmo mar, de pelo mesmo caminho que o apóstolo Paulo. E ele fala assim, eu não vejo a hora de eu chegar no Coliseu, né, no grande anfiteatro, e as feras me comer, porque eu sou o trigo de Cristo. Esse trigo precisa ser debulhado, ele precisa ser morto mesmo, o meu corpo precisa ser quebrado para mim ser digno, me sentir digno de entrar no reino de Cristo, né? Interessante, quando ele estava no Coliseu e os leões começaram a comê-lo junto com os ursos, ele bravamente, feliz da vida, gritava, eu sou o trigo de Cristo, eu sou o trigo de Cristo, e deu a vida pelo evangelho. Esses são só exemplos que eu estou citando da bravura, do fervor, do amor, do testemunho que essa igreja primitiva tinha. Deixa eu só falar mais um desses testemunhos aqui, eu vou passar para o Diogo. Muito tempo depois, já não era mais na igreja primitiva, mas essa semente de mártir, de amor, de fervor ainda permaneceu. Eu lembro de que existiam 40 soldados na Armênia, em Sebaste, e esses 40 soldados romanos na Armênia, eles foram tidos como cristãos, e numa época de muita perseguição também, eles foram presos, e a situação era, ou vocês negam,
o Senhor, ou vocês vão ser mortos. E eles não negaram. E o primeiro castigo foi ele ser açoitado. Os 40 soldados foram açoitados com o gancho daqueles que, como usaram em Jesus, e que tinha aqueles espetos na ponta também, pedaços de ossos, ferro, metal, e arrancou de fato pedaço das costas deles. Mesmo assim, eles não negaram, eles foram parar na prisão. E quando o governador Lícias veio e falou, vocês vão negar? Eles falaram, não, nós não vamos negar. Eles então foram condenados a morrer congelado no lago, bem gelado, numa água fria, numa noite de inverno, numa noite daqueles invernos insuportável, eles foram condenados a entrar dentro da água, ser jogado naquele lago e morrer congelado. A história conta que os soldados nem precisaram amarrar eles nada. Quando eles falaram assim, a condenação de vocês é dar a vida por Cristo naquele lago, se vocês quiserem continuar com Cristo, a tradição conta que eles saíram correndo de peito aberto, gritando, glória a Deus, glória a Deus. Eles pularam dentro da água gelada, Diogo, professor. E lá eles ficaram louvando a Deus na água gelada enquanto eles congelavam. Aí eles colocaram banheiras quentes do lado do rio, porque se eles quisessem desistir, eles teriam um banho quente. Interessante que a história vai contar que um deles, não aguentando mais, ele desiste, ele sai correndo para a banheira e ele morre de choque térmico lá dentro. Aí o que acontece? Aí um guarda que estava ali velando para eles não sair, para não fugir, né? Ele tem uma visão que enquanto os soldados estavam morrendo, os anjos estavam ali com coroas de ouro. E a tradição conta isso claramente, com coroas de ouro. E esse soldado viu os anjos, assim, à medida que um morria, ele chegava e colocava a coroa de ouro no mártir cristão. Ele não aguentou esse soldado. Aí ele foi na água e falou, eu quero morrer por esse Jesus também. E ele também se tornou um mártir para completar os 40. No outro dia, quando eles foram conferir os corpos, tinha um deles que estava meio morto e meio vivo, sabe? Aí e a mãe dele estava do lado desse soldado, era o mais novo. A história conta que os soldados falaram assim para ela, tira teu filho daí, leva ele para casa, talvez ele viva ainda, vamos fazer vista grossa para você. Ela falou, negativo, vocês querem impedir meu filho de receber a coroa? Aí ela pegando no rostinho do filho dela, falou assim, ó, vai filho, parte logo, não seja o último a chegar diante do teu Salvador, morre logo pela causa do Evangelho, e nós vamos uns dias nos encontrar lá também. Aí aquele soldado completou assim e falou, eu não consigo acreditar, o que esses cristãos têm? Que eles morrem felizes pela causa desse Jesus. Enfim, irmãos, eu estou chorando aqui porque a igreja primitiva, quando ela, não só a igreja primitiva, mas quando o cristão, ele não é joio, mas ele é trigo, ele é bênção no mundo, ele dá testemunho no mundo. Diogo, desculpa o tempo aí, mas Glória foi a Deus. bênção. Nada. Glória a Deus. Só aqui escutando, aprendendo com vocês. A gente está na live aí, o pessoal entrando, os comentários aí, aleluia, glória a Deus, Deus meu Criador, obrigado. Então é maravilhoso. Você vê que é um tema que o professor Luciano aí escolheu, que acaba trazendo edificação para todos. A gente vê a história da igreja, o quanto os cristãos verdadeiros, genuínos, foram perseguidos pelo evangelho. A gente vê no início da fundação ali da igreja, como o professor Luciano também colocou, os falsos ensinamentos, os falsos apóstolos que tentavam entrar, para trazer falsas doutrinas para dentro da igreja, já no início ali da igreja, quando estava sendo fundada, a gente já vê ali essa luta, Essa luta, a perseguição, as mortes, os mártires. E como a gente vê ao longo da história, nesses 2000 anos, a igreja, ela triunfando em Cristo Jesus. Por mais que, em meio a essa perseguição, eu falo também, trazendo hoje para os dias atuais, a gente está numa live aqui, professor Luciano no conforto da sua casa, o Robson, eu aqui, o pessoal aí também, amanhã é feriado. Nós temos a liberdade de expressar a nossa fé em Cristo Jesus, de falar desse tema maravilhoso que traz edificação para nós. E assim, algo que o Robson também falou ali no início sobre o trigo e o joio, que eu quero frisar, olhando hoje para as igrejas, assim como levantaram os falsos profetas, os que se nomeavam também apóstolos ali, hoje a gente é nos dias atuais. Estava conversando com um amigo meu um pouco antes dessa live, e ele falando hoje da dificuldade, o Robson e o professor Luciano,
de encontrar uma igreja bíblica, uma igreja que prega as escrituras com fidelidade, homens que são verdadeiros tementes a Deus, porque hoje a gente está vivendo uma apostasia aqui no Brasil, né? Assim como também iniciou o evangelho, quanto mais agora, depois de 2000 anos, a gente vê meio que, principalmente aqui a igreja brasileira, e isso, o Robson e o professor Luciano, é fruto desses falsos ensinamentos. Muitas vezes você vê ali uma pessoa iniciando na fé e às vezes não dá nem 6 meses, 1 ano, a pessoa já começa ali a bambear e acaba abandonando, né? Vamos se dizer, mas o porquê? Aonde que tá o erro? Será que está na pessoa? Será que também está sendo no evangelho que está sendo anunciado? Porque, assim como nós observamos no início, no princípio, era o Evangelho de Cristo. E Paulo, a carta aos Gálatas, ele está defendendo, né, que há só um Evangelho e que podia vir um anjo e anunciasse um outro Evangelho que fosse condenado como maldito, anátema. Né? Assim, e ele se coloca a si mesmo também, que mesmo eu, ou os apóstolos, ou anjos, que venham anunciar um outro evangelho que seja maldito. Você vê também, o Robson citou a carta de João. A carta de João foi uma resposta aos gnósticos que já estava se levantando já ali na época do fundamento da igreja primitiva, sobre a divindade de Deus. Sobre a divindade de Jesus, dizendo que Jesus ele foi só 100% Deus, mas não foi 100% homem. Então, na carta de João, Paulo ele defende isso, né? Que Jesus ele também foi 100% Deus. Por isso que ele diz lá no capítulo 1, já, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Depois a gente também... A primeira carta do apóstolo João, né? 1 João, lá no capítulo 4, ele dizendo para provar os falsos espíritos. Então a gente vê que se lá atrás já se iniciou isso, as heresias, os falsos ensinamentos, quanto mais agora, e é reflexo isso da igreja brasileira. Hoje a gente vê muitas pessoas, o Robson e professor Luciano, machucada por falsas lideranças, por falsos ensinamentos, pessoas que não crê mais, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não tem que olhar para o homem, e sim tem que olhar para Jesus. Mas espera aí, e a pessoa lá que está lá na frente? A pessoa que, vamos se dizer, assim como aconteceu em Atos, que o Espírito Santo desceu, ela recebeu o poder e agora ela está anunciando. Será que é mesmo da parte de Deus? Porque as nossas palavras, a palavra de um pregador, a palavra de um pastor, ela tem tanto poder para dar vida quanto para trazer morte para as pessoas. Vocês estão entendendo? Então, é sobre isso também. Claro, vocês falaram bastante sobre a igreja primitiva, mas eu agora, querendo trazer um pouco mais para os dias atuais, algo que eu escrevi aqui também, o professor Luciano também falou que ele ia falar sobre o culto, como que era o moldes de culto, como que era a pregação dos apóstolos. E eu estava lendo aqui um comentário bíblico sobre como que era o culto dos judeus nas sinagogas. Antes mesmo da fundação da igreja, como que era o culto dos judeus nas sinagogas? O culto dos judeus ele consistia em orações, leituras da lei e dos profetas, e depois eles vinham com um sermão. Então, esse era o culto. E assim, quando eu falo culto, a gente tem que saber separar. Existe o culto público, como eu coloquei na sinagoga, na igreja ou no lar. Existe também o culto familiar, ou um culto como os puritanos faziam com os seus filhos, com a sua família ali, que era o culto doméstico, que eles tinham também pelo menos uma vez na semana. E o nosso culto particular, como que é o nosso culto particular? O nosso culto particular é do dia a dia, do momento que nós levantamos até nós irmos se deitar novamente. Esse é o nosso culto. Por isso que Paulo ele fala que tudo que fores fazeres para a glória de Deus. Né? Então, ali Paulo ele está falando sobre o quê? Sobre o culto particular. E o culto público, né? O culto ali da memeresia, da igreja, do povo de Deus,
ele consiste nisso. E hoje a gente vê muitas bagunças também na igreja, a qual não está mais sendo pregado o evangelho genuíno, a qual não estão mais cantando louvores que realmente glorificam a Deus. Então, é essa bagunça, e o resultado disso é a igreja brasileira do jeito que está, né? E pessoas doentes, muitas vezes não colocando a desculpa, não colocando o peso, a carga em cima das pessoas, mas principalmente em cima da liderança da igreja que está brincando, assim como aconteceu no início da igreja primitiva, os apóstolos, eles já doutrinando, ele batendo de frente com os falsos profetas, quanto mais nos dias atuais. Passa aí para o professor Luciano. Muito bem. Bom, interessante aí o pastor Robson e o pastor Diogo relataram aí sobre a igreja primitiva, né? O Robson enfatizando muito a questão do trigo, né? Mais o trigo do que o joio, né? As tribulações que eles enfrentaram, os apóstolos, e não só os apóstolos, outros membros também da igreja. O pastor Diogo relatando aqui também sobre o formato da igreja na época, o culto, né? Que naquela época é o que eu falei para vocês. As tribulações existiam, as murmurações existiam, as perseguições existiam, mas já começou a se desenvolver um modelo de culto, né? Não o culto que nós conhecemos hoje, tudo bonitinho, com 4 paredes, aquela coisa toda, mas começou nas casas, e das casas foi indo para as construções, as igrejas em si, né? E aí foi desenvolvendo conhecimento, né? Os apóstolos foram emitindo cartas para as igrejas, né? Não é igual hoje que tem um correio, vou mandar nem pelo correio, né? Vou mandar pelo e-mail, né? Na época não tinha nada disso, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, mandava carta, alguém pegava a carta e ia a cavalo, né? Sim? Professor Luciano, só lendo aqui um comentário do reverendo Edson Silva, ele diz assim, João 10:10, Jesus já falava desse tempo. E João 10:10, para muitos, eles colocam ali, o diabo não veio roubar para matar, o diabo não veio para matar, roubar e destruir. Mas esse texto não está falando do diabo, esse texto aí está falando do ladrão, está falando dos falsos profetas. E ele foi bem feliz aí no comentário dele. Sim. Mas é bem isso mesmo. A igreja, lá em Mateus capítulo 24, já falava dos falsos profetas, né? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito no decorrer da história da igreja, já tinha as cartas de Paulo que já tinham sido escritas, enfim. Então, já falava dos falsos profetas. Eu quero complementar, nós estamos aqui com 50 minutos, acredito eu. O pastor, antes de mais nada, antes de eu complementar, o pastor Robson e o pastor Diogo, vocês querem acrescentar mais alguma coisa do que foi falado? Daí eu vou ter a palavra final, né? Eu vou ler um texto aqui que eu preparei, mas se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa nessa live aqui agora, né? Professor, deixa eu só falar mais uma coisa rapidinho então, até porque as horas estão cansadas, né? Não vou atrapalhar o teu término, não. Mas uma coisa que me vem na cabeça aqui agora quando o Diogo falava sobre a igreja brasileira, principalmente, né? E que cada vez mais, cada uma com a sua cultura, cada um com o seu jeito, e o que tá pegando hoje, uma das coisas, né? Primeiro começou com aquela teologia da prosperidade, e que é uma farsa, que foi vindo, enganando o povo, e dá dó dos coitados, né? Que tá tudo enganado. Mas agora tá pegando uma moda da igreja judaizante. Vocês estão percebendo aí, né? Aquelas roupas de judeu, aquele chapeuzinho de judeu, chofar. E eu fico olhando assim, tudo bem, se você quiser usar isso como uma cultura, só vai ser mais um acréscimo. O problema é que hoje se começa como uma cultura, daqui 2, 3 gerações vira um dogma, vira superstição. Aí já não tem como se chegar a Deus se não tiver um chofar, se não tiver uma roupa sacerdotal daquela, né? Aí se não tiver uma arca da aliança, não tem culto. Esse é o perigo que essa geração não vê hoje. Aí eu tô lembrando... Isso. Eu tô lembrando, por exemplo, professor Luciano e Diogo, de quando o Inácio, ele estava sendo levado para o Coliseu e ele escreveu várias cartas. Hoje nós temos essas cartas como simplesmente algo histórico para a igreja. Não está na Bíblia, obviamente, né? Só que, por exemplo, Inácio, ele fala claramente assim,
esse negócio de guardar sábado fica para os judeus. Isso era sombra do que tinha, do que viria. Gente, o que vocês estão focados nas coisas judaicas? O que vocês estão focados, né, nas festas judaicas? Para com isso. Jesus, ele é o novo. Vocês não receberam o Espírito através disso, já pegando as palavras de Paulo, quando ele percebe que isso já estava começando. Aí eu falo, aí por exemplo, Inácio, ele falando sobre os apóstolos, e citando Paulo como apóstolo, aí ele fala assim, ó, eles foram apóstolos, ou seja, dizendo que ali morreu os apóstolos, entende? Não que não exista o dom apostólico hoje, mas eles não se sentiam dignos de ser chamado de apóstolo. Aí nós vemos hoje pilantra vestido de ovelha, o lobo vestido de ovelha, ladrão e bandido falando que é apóstolo só para enganar o povo e arrancar isso aqui, ó. Aí nós que somos errados ainda da história, né, Diogo? Nós que somos perseguidores da igreja, quando na verdade nós estamos querendo trazer de volta para o que era o cristianismo. Sim, somente somente pela graça, né, o Robson. A gente está fazendo uma exposição aqui na nossa igreja, nas quintas-feiras, sobre a carta aos Gálatas. E a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre isso. Por quê? Ele fundou várias igrejas na Galácia, e durante 10 anos ele esteve ali com os irmãos. Aí ele saiu, foi fazer as suas missões missionárias, só que o que acontece? Foi comunicado a ele que falsos apóstolos, que eram judaizantes, fariseus que tinham se convertido ao judaísmo, eles tinham se penetrado nas igrejas dos Gálatas, né, a igreja da Galácia, e eles estavam ensinando falsos ensinamentos. Qual que eram os falsos ensinamentos? Era guardar o sábado, era observar o calendário judeu, que é guardar o sábado e tudo, e outras coisas. Observar também a dieta deles, a alimentação dos judeus, e a circuncisão. Eles tinham que circuncidar os gentios. E o apóstolo Paulo, ele ministrou durante 10 anos que aquela circuncisão que os judeus faziam não tinha mais, porque ele começou a ensinar e pregar a justificação pela fé, somente que nós somos justificados em Cristo. Então foi isso que ele frisou. Então você vê que como os falsos ensinamentos são perigosos, porque o apóstolo Paulo fundou, permaneceu com eles 10 anos e de repente veio coisa rápida ali que o povo começou a ficar confuso. E agora, em quem que nós confiamos? Nos ensinamentos de Paulo ou nos ensinamentos desses que se dizem apóstolos? Então, o que acontece? Paulo, ele diz lá no início da carta, no capítulo 1, que ele ficou surpreso que tão depressa eles tinham deixado o evangelho da graça e estava voltando para a lei novamente. Para a lei. E pela lei ninguém consegue ser salvo. Se nós somos salvos, é mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus. Então as escrituras aqui, ó, como vocês colocaram, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a igreja primitiva, as heresias, os falsos ensinamentos, tudo aqui nós combatemos através das escrituras. Muito bem, pastor Robson, pastor Diogo. Eu acho que, para quem está nos assistindo aí, muita coisa foi falada. É lógico que numa live aqui no Instagram de quase 1 hora, né, não dá para falar tudo sobre a igreja primitiva, né? Teríamos que ter horas e horas, né? Mas eu acho que dá para ter uma noção do que era a igreja primitiva. E eu preparei um texto aqui, eu quero ler, não é muito grande, mas só para encerrar essa live. Como eu falei para vocês, os apóstolos foram perseguidos, as pessoas cristãos, de uma forma geral, foram perseguidos. Eles tinham 2 caminhos. Ou eles iam para a cadeia, ou era morto. Não tinha outro caminho. Então, você imagina você viver numa época dessa, em que você ia pregar o evangelho, e você sabia que se você fosse pego, ou você ia ser preso, ou ia ser morto. Diferente de hoje, né? Se bem que tem alguns países comunistas aí, que o negócio também está feio, né? Mas, veja bem, eu vou ler aqui como que morreram os apóstolos. Como o pessoal sabe aqui, muitos, eu tenho um livro escrito, o título do livro é Os Apóstolos, e eu tive que pesquisar sobre a igreja primitiva, e eu tive que pesquisar, obviamente, sobre os apóstolos, porque o tema era os apóstolos do livro, né? Agora eu fiz um resumo aqui, só para encerrar a nossa live aqui. Olha só como que morreu cada um dos apóstolos. O apóstolo André, sobre a sua morte,
alguns historiadores, comentadores e teólogos deduzem que André tenha sido crucificado na Acaia, sendo conferido apenas como uma hipótese. Ou seja, uma hipótese que ele foi crucificado na região da Acaia. Naquela época, é bom explicar aqui para o pessoal que está nos ouvindo que o mapa mundial daquela época, o nome dos países eram diferentes dos de hoje, né? Mas a Acaia faz parte da região da Ásia Menor. Então, provavelmente ele tenha sido crucificado na Acaia, né? Existem fontes não confiáveis, como os livros pseudoepígrafos da época, né, do século I, que afirmam que ele morreu crucificado. Então, é uma hipótese que André tenha sido morto crucificado. Pedro, por exemplo, quanto à morte de Pedro, os estudiosos, como historiadores, por exemplo, comentadores, teólogos, eles afirmam que Pedro morreu durante a perseguição por parte do imperador Nero. Então, provavelmente, Pedro deve ter morrido entre o ano 64 e 68 da era cristã, né? Aquela ideia se Pedro morreu ou não de cabeça para baixo na cruz, na verdade, ninguém provou nada sobre isso, porque aqui lá é algo que está escrito em um livro pseudepígrafo, e não num livro canônico. Então, fica aquela interrogação, né? Mas ele morreu na perseguição de Nero, provavelmente o apóstolo Pedro. Tiago, tem dois Tiagos, tem o Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Alfeu. Sobre a morte de Tiago, filho de Alfeu, é citado em livros pseudoepígrafos que relatam que ele foi lançado de um pináculo do templo judeu, né? E espancado até a morte. Ele foi jogado lá de uma altura, terceiro andar, acredito eu, do templo judeu e foi espancado até a morte. Tiago, filho de Alfeu. E Tiago, filho de Zebedeu, diz o seguinte: morreu por mando de Herodes Agripa I, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Olha só, a morte de Tiago, filho de Zebedeu, é a única morte citado, relacionada aos apóstolos, né? Citado na Bíblia. Tá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Tiago, filho de Zebedeu. Os demais, não é citado se morreu de ponta cabeça, se morreu crucificado, se morreu... nós sabemos que não morreu com uma bala, né? Porque naquela época não tinha as armas que tem hoje, né? Mas, por exemplo, Tiago, filho de Zebedeu, morreu por ordem de Herodes Agripa I, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo João. Sobre a morte do apóstolo João, nenhum historiador, nenhum comentador ou teólogo da era primitiva nos relatam sobre a sua morte. Ele escreveu Atos dos Apóstolos, final do século I, e depois não é citado onde ele morreu, de que jeito que ele morreu, né? E se alguém citou, não foi comprovado, né? Por exemplo, conforme alguns pais da igreja primitiva, os mesmos afirmam que João faleceu em idade bem avançada, provavelmente no período em que Trajano era um imperador romano, ou seja, no ano 170. Aliás, no ano 117. Porque Trajano foi imperador do ano 98 ao ano 117. Então, provavelmente, o apóstolo João morreu nesse período. Então, ele viveu, de repente, viveu mais de 100 anos de idade, né? De repente, ele morreu de uma morte natural, de velhice. Outra coisa aqui, por exemplo, Filipe. Não existem relatos sobre a morte de Filipe, nem pelos historiadores, nem pelos comentadores e nem pelos teólogos. Como em outros casos, algo ocorreu sobre a sua morte está nos livros pseudoepígrafos, são aqueles livros duvidosos lá do século I, né? E ninguém fala de que forma que ele morreu. Bartolomeu, não existem evidências escriturísticas sobre a morte de Bartolomeu. Simão o Zelote, não sabemos nada sobre a sua morte. O pouco que temos sobre a morte de Simão o Zelote está nos livros considerados pseudoepígrafos, ou seja, livros rejeitados como verdadeiros pelos pais da era primitiva. Tomé, apenas alguns livros deuterocanônicos e pseudoepígrafos relatam sobre a sua morte, e muitos desses livros falam que ele morreu na Índia. Mas ninguém provou que ele morreu na Índia. Alguns relatam que ele morreu na Índia. Então, fica aquela interrogação também. Mateus.
Nada consta por parte dos historiadores, apologetas e comentadores da era primitiva sobre a morte de Mateus. Apenas relatos em livros duvidosos, como os pseudepígrafos e alguns livros de contos, por exemplo, do século I, né? Os pais da igreja não relatam sobre a morte de Mateus. Tadeu, por exemplo, não existe nada sobre a morte de Tadeu, como os demais apóstolos, por exemplo. Muitos dados estão registrados em livros que foram rejeitados pela igreja primitiva e ao qual é considerados como contos e lendas e livros místicos. Quer dizer, não dá para confiar nas fontes que falam da morte de Tadeu, por exemplo. Judas Iscariotes. As escrituras nos relatam sobre a morte dele lá em Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 5, e o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Então, Judas Iscariotes é citado na Bíblia, a morte dele, e Tiago, filho de Zebedeu, né, também é citado sobre a morte dele. Então, são os únicos que é citado a morte deles, né? O resto, a maioria, é interrogação, né? É interrogação. Você pega aqui Matias, nada consta nos escritos dos pais da igreja sobre a morte de Matias. Apenas a lenda de que ele morreu apedrejado, mas é uma lenda. Tiago, considerado meio-irmão de Jesus. Olha só, o historiador Flávio Joséfo relata que os líderes judeus mataram Tiago por apedrejamento. Interessante que Flávio Joséfo, ele viveu lá no século I, certo? E, para quem já leu Flávio Joséfo, estudou sobre ele, a única pessoa, o Flávio Joséfo, ele só cita quem? Ele só cita o Tiago, meu irmão de Jesus. O Flávio Joséfo não cita mais ninguém dos apóstolos. Ele só cita sobre Tiago, meu irmão de Jesus, que fala que ele morreu por apedrejamento. Apedrejamento, né? Barnabé. Não sabemos nada sobre a sua morte, Barnabé. E Paulo? Paulo foi decapitado por romanos por ordem do imperador Nero entre o ano 64 a 67. Então, provavelmente, isso que eu li aqui para vocês, eu pesquisei, né? Lógico, né? Pesquisei e tal. Então, muitas lendas são citadas sobre a morte dos apóstolos, muito mito, né? A única coisa que nós sabemos de certeza é o que a Bíblia relata sobre Tiago, filho de Zebedeu, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, né? Sobre a pessoa que substituiu Judas, né? Matias, né? E sobre Paulo é citado, aliás, Flávio José cita sobre a morte de Tiago, meu irmão de Jesus, né? E o apóstolo Paulo, provavelmente ele foi morto durante a perseguição de Nero entre o ano 64 a 67. Então o que acontece? Independente se morreu na cruz, se morreu apedrejamento, decapitado, independente da forma que eles morreram, todos eles provavelmente morreram no século I. A exceção é o apóstolo João, que provavelmente morreu no começo do século II. Mas o que eu quero dizer com isso, com essa leitura? Que a igreja do século I, ela foi a igreja mais perseguida da história da igreja, né? Ela foi a igreja, se você for comparar com a igreja do século II, século III, século IV, a igreja do século I, ela foi a igreja mais perseguida, né? Então, era uma igreja que era uma igreja que implantou o cristianismo no mundo, né? E por que eles tinham aquela fé exuberante? Não, mesmo que eu vou morrer, mesmo que eu vou ser preso, eu vou pregar Jesus do mesmo jeito. Por quê? Porque eles andaram com Jesus Cristo. Eles tiveram o ministério de Jesus durante 3 anos e meio. Eles sentiram a presença de Jesus na vida deles. Eles viram o que era. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles andaram com Jesus 40 dias depois da ressurreição de Jesus. Então eles tinham certeza absoluta o que eles tinham que pregar, o que era o cristianismo. Porque eles andaram com Jesus e eles viram Jesus após a sua ressurreição. Eles viram Jesus ser assunto ao céu. Então, para eles, é o que o Diogo falou, o pastor Robson falou também, não importa se eles iam ser mortos ou não, eles sabiam que eles estavam ali para isso, né? Então, do século II em diante, a igreja ela foi perdendo essa imagem de Cristo. Não, eu vou pregar Cristo. O século II até que nós tivemos mártires, né? O século III foi perdendo isso, o século IV foi perdendo isso. E nós estamos no século XXI, que hoje em dia nem se compara com a igreja primitiva do século I, né? Porque hoje nós temos a Bíblia na mão, hoje tudo é mais fácil, você pega o carro, as pessoas hoje, devido à pandemia, estão assistindo o culto pela internet, entendeu? Hoje tudo é mais fácil, mas naquela época tudo era difícil, não era nada fácil.
para os apóstolos poderem pregar o evangelho, né? Então eu quero deixar essa mensagem no final aqui sobre a igreja primitiva. Não sei se o pastor Robson ou o pastor Diogo quer complementar com uma mensagem também para quem está nos assistindo agora, né? Bem porque eu vou salvar essa live e vai ficar ali para o pessoal ver depois ali no meu feed do Instagram, né? Mais algum complemento ou tá de bom tamanho? Para mim tá de bom tamanho, professor. Não precisa falar mais nada. Já deu para aprender. Jogo também. Agora não E sei o que aproveitar aqui, eu quero aproveitar as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que vão ver o vídeo depois, que nós vamos, eu, o pastor Robson e o pastor Diogo, nós vamos fazer mais lives juntos, com assuntos diversificados, assuntos diferentes, né? Esse foi o nosso primeiro contato aqui no Instagram, tá? E, é lógico, o pastor Robson, o pastor Diogo já conheço a longa data, tal, e podemos trazer mais assuntos para edificar quem? Edificar vocês que estão nos assistindo, edificar a mim, edificar o pastor Robson, edificar o pastor Diogo, enfim, todos nós vamos sair ganhando com isso, né? E quando a gente vai explicar sobre a palavra de Deus, é um aprendizado válido, valioso, é um aprendizado de ouro, na verdade, né? E seria isso, então, as minhas palavras finais aqui. Agradeço a todos, agradeço ao pastor Robson, ao pastor Diogo aqui nessa live, e a vocês aqui que estão nos acompanhando também nessa live aí, e que Deus nos abençoe. Quer fazer uma oração no final, pastor Robson, pastor Diogo aí? eu acho que eu vou fazer uma pessoa especial fazer uma oração aqui, professor, só quero... Pode, pai. Tem que fazer uma oração? Aê. Tem que... Sim. Tá ao vivo. Só fazer uma oração, vem cá, você tá bonito. Pera aí, ó. Vem aqui, pode fazer. Não quer? Tá com vergonha de fazer, então eu vou fazer, pode ser? Pode ser, pode ser. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, por essa presença, por essa live. Acredito que edificou as pessoas, acredito que foi bênção. Aqueles que assistirem depois, meu Deus, que o Teu Espírito venha abrir o coração e a mente para eles entenderem que o princípio de Cristo é amor, é justiça, é mansidão, é temperança, e glória a Deus por isso, né? Que o teu povo seja edificado assim. Amém? Obrigado por tudo, Senhor. Continua abençoando o professor Luciano, que os livros dele venham a ser bênção para essa geração, pastor Diogo, a minha vida e todos nós, todos que ficaram até agora conosco, aqueles que passaram, entraram e saíram. Abençoa a todos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, pessoal. Valeu. Agora eu vou salvar o vídeo aqui. Falou, Deus abençoe todos vocês aí. Amém.